Olá, sou James Vieira, responsável por lecionar a segunda parte do curso de gestão de licitações, contratos e convênios, que está sendo oferecida por mim e pela professora Juliana, e com o apoio do professor Rodrigo Barreto, nós vamos tratar da segunda parte do nosso curso, que vai lidar especificamente com a dimensão da gestão dos contratos públicos. Na primeira parte do curso, vocês estudaram a dimensão jurídica, as fases internas e externas da licitação, e nessa segunda parte vocês vão estudar a dimensão gerencial dos contratos públicos, alguns tipos de formatos e modelos, e a estrutura de governança necessária para gerenciar os processos de contratação pública. Nessa primeira aula, eu vou gravar o conteúdo dela e vocês vão pôr no horário da aula de uma palestra sobre esse mesmo tema. Então, no horário da aula, vocês vão ter a palestra, vai ser supervisionada pelo professor Rodrigo, e essa gravação vai ficar à disposição de vocês. Sejam todos bem-vindos ao curso. Hoje nós vamos tratar inicialmente sobre a decisão de contratar ou não. A decisão que todo o gestor público deve tomar se ele deve contratar algum bem, serviço ou obra, ou se a própria administração pública deve realizar, produzir por si própria, com seus próprios recursos e seus meios, esses bens, obras ou serviços. É uma decisão muito importante porque diz respeito às formas como os diversos setores do Estado vão operar ou colaborar. O setor público, o governo, o setor privado, as empresas e, eventualmente, até o setor social, as organizações da sociedade civil. Há, de imediato, a possibilidade da gestão pública adotar ferramentas de governança, riscos e conformidade. Nós conhecemos como a prestação direta do serviço público, por meio, dos serviços de interesse público, por meio da própria administração pública, em que as organizações são responsáveis por decidir sobre qual é o bem ou serviço, sobre a política pública, e além disso, além de determinar o fim, a finalidade, também é responsável pelo meio, ou seja, pela própria produção desse bem ou serviço. Existe ainda dentro desse arcabouço interno ao setor público a possibilidade das organizações públicas decidirem sobre o fim, ou seja, sobre a política pública e as condições por meio dos quais os serviços de interesse público são prestados, mas o meio ser contratualizado com empresas ou com organizações da sociedade civil. É nesse momento que o processo licitatório, o processo de aquisição de obras, bens e serviços começa a ganhar relevância. E existe também a possibilidade dessa produção ser feita pelas organizações públicas também, o fim e o meio ser executado pelas organizações públicas, mas por meio de acordos de colaboração. E o mais conhecido deles são os consórcios públicos. Então, quando várias prefeituras, por exemplo, se reúnem e criam uma autarquia responsável pela coleta de lixo nesses vários municípios. Né? Então, esse é um exemplo de como a administração pública, o setor público se organiza para prestar um serviço de interesse público por ela mesma, ou seja, de forma direta, mas isso envolve um contrato. Tá? E existe o contrato, aquele que eu já mencionei, que é mais conhecido de todos, que é o da mera aquisição de bens, serviços e obras no mercado por meio de um processo licitatório de compra e aquisição. É uma forma também bastante tradicional. Existe, entretanto, uma outra forma de contratação que não é de mera aquisição,
mas de colaboração, em que o setor público e o setor privado, e eventualmente o próprio setor social também, firmam parcerias, contratos de parceria para o financiamento ou a execução de obras, serviços que são de interesse público. O mais conhecido desses contratos é o contrato de parceria público-privada, tá? Em que os riscos, por exemplo, de desenho, de gestão, de operação, de obras, geralmente são obras, mas também podem estar relacionadas à prestação de serviços, são compartilhados entre os parceiros, a prefeitura e as empresas e os financiadores. Então, são contratos de colaboração em que há uma partilha dos riscos. E aí nós estamos falando de vários riscos, os riscos de financiamento, os riscos de operação, os riscos de não se atingir os resultados, né? E esses riscos, então, são partilhados entre os parceiros e nós chamamos esses contratos, que são uma forma especial de contrato, diferente dos contratos de mera aquisição, são os de contratos de colaboração. Por fim, uma outra ferramenta à disposição do setor público realizar a prestação dos bens e serviços de interesse público é a mera regulação, em que o setor público regula a forma como o setor privado deve operar e também a forma como o setor privado e social pode atuar por meio de investimentos de impacto social e empreendimentos de impacto social no atendimento e em favor da resolução dos problemas sociais e em favor do atendimento dos interesses públicos, mas sem que haja investimento ou a ação direta do setor público. E nós conhecemos essas ferramentas por regulação. Tá? Então, existem essas três grandes ferramentas e essas diversas peculiaridades, e é importante vocês observarem que as licitações, as contratações públicas e as várias formas de contratação pública, então, se organizam nessas várias possibilidades. Então, a pergunta mais importante da aula de hoje, e tem a ver com a obra que vocês leram para a aula de hoje, é: o setor público deve fazer ou deve adquirir? Ele deve fazer ou deve comprar? Make or buy, como está na expressão em inglês. Essa é uma pergunta relativamente complexa de se responder, certo? Porque fazer significa que as organizações públicas baseadas na hierarquia, né, a administração pública, deve desenhar processos, contratar pessoas, né, para prestação do serviço, para realização e distribuição dos bens, a construção, né, as obras, para a realização das obras, de forma direta. Nós conhecemos isso como a administração operando de forma direta. E isso, obviamente, envolve custos de hierarquia, que nós chamamos, que são os custos de burocracia, os custos eventualmente mais elevados de contratação e gestão de pessoal, né, um certo nível de ineficiência organizacional e uma série de outros riscos associados a toda e qualquer organização, não só as organizações públicas, mas também toda e qualquer forma de organização. Tá? Envolve custos de hierarquia, que nós conhecemos. Tá? Por outro lado, se a administração pública, o setor público, decide contratar, existe uma outra série de custos que nós chamamos de custos de transação ou custos de contratação. São os custos envolvidos no desenho, no monitoramento, no controle dos contratos que eventualmente o setor público vai realizar para fazer a prestação dos serviços de interesse público. Então, quando o setor
público, os órgãos da administração pública decidem não produzir, mas decidem contratar, nesse caso, eles vão reduzir os custos de hierarquia, mas, por outro lado, vão elevar os custos de transação, e vice-versa, né? Ah, isso é muito importante para nos esclarecer que as duas formas trazem consigo custos e dificuldades, só que essas dificuldades vão depender da decisão que será tomada pela administração pública, a decisão de produzir internamente ou a decisão de terceirizar ou contratualizar, que eu acho que o termo melhor é contratualizar, os bens e serviços, obras de interesse público. Então, os dois modelos têm custos. Os custos de transação são muito relevantes, muito significativos, como eu disse, dizem respeito ao monitoramento, à identificação dos parceiros, né, que irão realizar esse bem ou serviço, são típicos do processo de licitação, por exemplo, a seleção desses parceiros, analisar a possibilidade deles entregarem efetivamente o que foi contratado, né? Negociar o valor, negociar a qualidade, negociar as especificações desses bens, serviços ou produtos que serão adquiridos. Tudo isso envolve custos. Você necessita de servidores, por exemplo, que tenham a capacidade de negociar, que tenham a capacidade de desenhar editais de forma adequada, você tem de servidores capazes de desenhar estudos técnicos preliminares adequados. Então, quando a administração pública decide contratar, ela não se livra desses custos. Ao contrário, esses custos de contratação aumentam. Custos relacionados ao monitoramento dos contratos, então tem toda a parte de fiscalização dos contratos, em que medida as obras estão sendo executadas conforme o especificado, para eventualmente, inclusive, fazer os pagamentos, né, que são devidos, verificar a qualidade, né, as diversas especificações. E uma série de custos também que são muito relevantes, que são os custos de, havendo um conflito entre o contratante e o contratado, entre o setor público, os órgãos da administração pública e os seus contratados, uma empreiteira, por exemplo. Havendo um conflito, uma discordância, como será resolvida essa discordância? Vai ser levado à justiça e o tempo que esse processo ficar na justiça e a obra, por exemplo, se deteriorar, quem é que vai assumir o custo disso? Então, o custo legal, né, pagar advogados, tudo isso são custos relacionados à contratação que precisam ser levados em consideração quando a administração pública decide entre contratualizar ou produzir internamente. Se ela decidir produzir internamente, por outro lado, ela vai ter que ter engenheiros, operários, ela vai ter que ter todo um conjunto de especialistas para poder executar a obra. Por outro lado, ela vai ter um empreiteiro que vai realizar o projeto, vai executar o projeto, mas, por outro lado, ela vai ter que internalizar todos esses procedimentos, ela vai ter que ter a tecnologia para poder realizar essas obras, né? Então, ela vai assumir o risco operacional, por exemplo, se acontecer um acidente, o órgão responsável vai ser o setor público. Por outro lado, quando há uma contratualização, é possível repassar o risco operacional para quem executa. É possível, eu digo, porque depende da forma como o contrato é firmado. Tá? Então, essa é a grande pergunta. A pergunta inicial, antes mesmo de pensarmos em uma licitação, a gente precisa questionar qual é a melhor forma, a forma mais efetiva, a forma mais eficiente, né, e mais eficaz de alcançar as metas, o impacto desejado dentro de uma relação custo-benefício que seja satisfatória para a administração pública. É muito importante levar em consideração que, especialmente na contratação, nós temos o que se chama de assimetria de informação.
ou seja, o empreiteiro ou aquele que está prestando o serviço público detém uma informação técnica e até mesmo financeira sobre o custo da operação que o governo não dispõe, né? E isso faz com que o setor público governamental, fique numa posição de fragilidade, porque ela fica exposta a diversos riscos de oportunismo, né? Então, por exemplo, as empresas podem tentar impor um custo muito elevado para a realização dos bens e serviços, tirar vantagem de forma indevida, de forma antieconômica e até mesmo ilegal, porque eles detêm informação sobre os custos de operação e, enfim, sobre toda a tecnologia que o governo e o setor público não dispõem, pelo menos não dispõem no início, né? Então vejam como é complexa a gestão dos contratos públicos. A solução para esse problema que é muito significativo, é o aprimoramento dos mecanismos de governança, ou seja, dos mecanismos de governança das contratações públicas, que é algo que está presente no Decreto de Governança Pública de 2017 e está presente também na nova Lei de Licitações e Contratos, que menciona a importância de aprimorar os mecanismos de governança das contratações. E o principal objetivo disso é exatamente mitigar os riscos de oportunismo, ou seja, os riscos de que os agentes contratados, eventualmente contratados pela administração pública, possam impor sobrepreço, reduzir de forma injustificada a qualidade dos bens, serviços e obras entregues à administração pública e os mais diversos riscos, né? Quando acontece um acidente, por exemplo, eles não assumirem a responsabilidade financeira disso. Há diversos riscos, diversos comportamentos oportunistas que a administração pública precisa se precaver na forma de mecanismos de governança das contratações. Melhor planejamento, melhor gestão, práticas de monitoramento, práticas de resolução negociada de conflitos e etc. Que é um tópico da nossa aula também, mais para frente. Tá? É um tópico do nosso curso. E uma frase bastante ilustrativa desse perigo que é alguns governantes, alguns gestores públicos estarem, às vezes, motivados por questões ideológicas, é melhor simplesmente privatizar tudo, terceirizar tudo, e não levar em consideração esses custos de transação. E aí eu peço licença para ler essa frase para vocês do texto que vocês leram para hoje, na aula de hoje. Governos que veem a contratação como um meio de eliminar os problemas burocráticos, não investem em pessoal e treinamento para supervisão, podem esperar desperdício, reclamações e escândalos. Ou seja, todos aqueles problemas que tradicionalmente são atribuídos à prestação do serviço público de forma direta, né, da burocratização, da ineficiência, do desperdício, também podem ocorrer e podem ocorrer, inclusive, de forma mais grave, se a contratação for o meio escolhido e não houver uma estrutura de governança e práticas adequadas de gestão para mitigar esses riscos. Então, essa é a grande resposta para essa pergunta. Fazer ou comprar? Depende. Depende de qual é a capacidade instalada nos órgãos da administração pública. Se a capacidade instalada é para produzir, ótimo. Se a capacidade instalada é para contratar, ótimo. Se não há capacidade para nenhuma das duas coisas, então é preciso começar a construir essa capacidade, porque há riscos, há custos das duas formas, das duas opções. E nenhuma delas, a priori, é melhor ou pior. Tá? As duas têm possibilidades e também têm riscos associados. Aqui também tem algumas outras frases que estão no texto de hoje. Mais tarde, em outras aulas, a gente pode voltar a esse ponto e me fazer perguntas se você tiver algum
dúvida. E aí eu tomo liberdade de ler aqui para vocês e fazer uma rápida explicação. Governos que veem a contratação como um meio de eliminar os problemas burocráticos e que não investem em pessoal e treinamento para a supervisão podem esperar desperdício, reclamações e escândalos, foi a frase que a gente leu. O governo não deve contratar meramente na suposição de que os empreiteiros são melhores, mais rápidos e mais baratos. Essa proposição deve ser testada por meio de um processo objetivo, analítico e, de fato, competitivo. O que o autor está querendo dizer aqui? É preciso haver uma boa gestão dos contratos públicos. Sem uma boa gestão de contratos públicos, esses potenciais de ganho associados à contratação, eles não se realizam, ao contrário. E a última frase, por fim, contrate mal ou inadequadamente e você vai gastar muito. Não será capaz de produzir bens e serviços de qualidade e possivelmente vai fomentar a corrupção. A contratação é um processo complicado. Os gerentes devem aprender a escrever requisitos de contratação e licitar propostas que obtenham serviços importantes e produtos com o melhor preço e qualidade possíveis. Eles devem aprender a trabalhar, gerenciar e medir o desempenho dessas organizações privadas e sem fins lucrativos. Esse é um elemento bastante importante, medir. Em outras disciplinas, como gestão de políticas públicas e outras, vocês aprendem a trabalhar com indicadores. A gestão de contratos públicos exige que os gestores estabeleçam objetivos para a contratação e metas específicas que possam ser monitoradas por meio de indicadores que permitam gerenciar o processo de contratação, inclusive para corrigir eventuais desvios. De outra forma, vai ser uma contratação ruim e possivelmente de baixíssimo desempenho. Bom, vocês estudaram na primeira parte dessa disciplina alguns conceitos jurídicos legais sobre o que é contratação pública, especificamente o que é licitação. Mas aqui nós estamos trabalhando com uma abordagem, uma perspectiva gerencial. Então eu vou trazer para vocês um conceito de contratação pública que está disposto na obra que vocês leram hoje, que diz que contratação pública é o processo pelo qual governos e outros organismos de direito público adquirem produtos, serviços e obras de interesse público. O objetivo de tais compras varia desde a simples reposição de material de escritório ou reforma de prédios de escritório, até a adequação dos objetivos de uma política nacional, como estimular a atividade econômica, proteger a indústria doméstica ou reduzir as disparidades regionais. Então, observem que o escopo desse conceito de contratação pública é muito amplo, como eu já havia mencionado no início dessa aula. Bastante amplo e deve ser considerado com bastante cuidado. Tá? A nova lei de licitações e contratos administrativos estabelece no artigo 11 que o processo licitatório tem por objetivos assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado, e aí eu chamo muita atenção para esse conceito, resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto contratado. Inciso 2. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Então, existe um processo licitatório porque ele tem como propósito realizar uma seleção do contratante de forma justa, isonômica, garantindo o interesse público por meio de mecanismos de competição de mercado. Inciso 3º. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestadamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Então, o procedimento licitatório que visa a realizar a seleção dos contratados, ele tem como um dos seus principais objetivos garantir a promoção do interesse público. Pode ser expresso de forma bastante simples. Fornecer bem, serviço ou obra de melhor qualidade possível ao menor custo possível. Tá? Inciso 4º, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional e sustentável.
Nós vamos estudar nessas próximas aulas o que são as contratações estratégicas, o que são as contratações inovadoras e sustentáveis, para entender como que nós podemos operacionalizar esse grande objetivo que está disposto na nova lei de licitações e contratos no Brasil. Eu quero chamar a atenção de vocês também para o parágrafo único do artigo 11 da nova lei, que diz o seguinte, que fala sobre a governança, e diz que a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo: promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, e promover a eficiência, a efetividade e a eficácia em suas contratações. Então, esse dispositivo, esse artigo, e incisos, o seu caput, os seus incisos, o seu parágrafo único é muito importante para nós, porque ele deixa claro que o gestor público tem autorização e tem o dever de adotar as práticas de gestão que nós vamos estudar ao longo dessas próximas aulas, para garantir os objetivos da contratação, o alcance do resultado da contratação, tá? Por meio da adoção de diversas práticas de boa governança das contratações públicas. Um bom planejamento, uma boa gestão, um bom monitoramento e, por fim, uma boa avaliação desse processo que permita o aprendizado e a revisão dos procedimentos. Nós vamos estudar as contratações públicas como um processo de gestão, não simplesmente como algo, como um controle estabelecido pela legislação, que é tradicionalmente a abordagem que os juristas, estudantes de direito, adotam. Tá? Então, aqui nós vamos estudar licitações e contratações públicas como um processo de gestão que é autorizado e deve ser promovido de acordo com o artigo 11, como nós acabamos de observar. As contratações públicas são muito relevantes sob o ponto de vista não só administrativo, mas também sob o ponto de vista econômico. Porque, como vocês podem observar nesse gráfico, uma grande parte dos recursos públicos que são extraídos da sociedade por meio dos impostos e dos tributos são gastos por meio dessas contratações públicas. Então, esse é um gráfico da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as principais economias do mundo. O Brasil ainda não está entre esses países, mas observem que entre as principais economias do mundo, aproximadamente 30% gastos totais do governo se dá por meio de contratação. E isso corresponde a aproximadamente 12% do produto interno bruto desses países. É muito recurso. Então, os gestores públicos responsáveis pelas licitações, pela gestão dos contratos públicos, têm em suas mãos uma grande responsabilidade, não só administrativa, mas econômica e social. As contratações são o principal meio de implementação das políticas públicas, principalmente nos modelos mais modernos e contemporâneos de administração pública, como o gerencialismo e como a nova governança pública, como vocês já estudaram em outras disciplinas, certo? Então é preciso que os gestores públicos tenham muita responsabilidade ao gerir esses processos, entendam qual é o impacto que as suas decisões vão ter na sociedade e na economia, como está muito bem demonstrado aqui por meio desse gráfico. Na primeira parte dessa disciplina, vocês estudaram a fase interna, as etapas da fase interna e da fase externa das licitações. E de forma só a associar isso à dimensão da gestão, eu gostaria de relembrá-los
que existem fases da contratação pública referencial que formam um ciclo, tá? Isso é um ciclo. E tem início com a identificação das necessidades, que é materializado em um produto que nós conhecemos como Estudo Técnico Preliminar, ETP. Existe uma fase subsequente, e aí é muito importante isso, vocês provavelmente viram na primeira parte desse curso, e a gente vai retomar esse assunto ao longo das aulas também, que é no estudo técnico preliminar que vão estar dispostos elementos muito importantes. Por exemplo, qual é o objetivo da contratação pública? Quais são os resultados, o impacto que a contratação pública almeja? Por que é recomendada a contratação e não a realização da produção interna, como a gente viu antes? Então, todos esses elementos são muito importantes. A vinculação dessa contratação, outros elementos, como os elementos orçamentários, né? Então, isso é bastante, essa foi muito negligenciada no passado e hoje está ganhando um pouco mais de relevância com a nova lei. Ela é muito importante. Ela baliza todo o processo subsequente, certo? Então, é muito relevante que os gestores prestem muita atenção nisso. A segunda fase é a fase de planejamento e decisão, onde, a partir dessa análise sobre o problema, né, e suas possibilidades de resolução, começam a ser definidos, então, por meio do termo de referência ou do projeto básico, que for uma obra, qual é a modelagem da contratação, né? E aí, de fato, são estabelecidos os indicadores de desempenho para fazer a mensuração dos resultados e dos impactos esperados. Isso é muito importante, tá? É a partir desses indicadores, todo o processo de gestão subsequente será viável. Será viável. Então, se não houver um bom planejamento e tecnicamente falando, se esses indicadores não forem muito bem estabelecidos, não será possível gerir adequadamente o contrato nas fases subsequentes. Eu vejo como é importante o termo de referência e um projeto básico bem feito, bem estruturado. Isso também era um elemento que era consistentemente negligenciado e que hoje está ganhando bastante atenção com a necessidade de implementação da nova lei. Mas que, atenção, muito cuidado nisso, como existem muitos juristas atuando na área de licitações e contratos e eles não têm conhecimento e nem formação adequada para essas duas primeiras fases, a tendência natural é que haja um problema de excesso de formalização sem que haja nenhum tipo de ganho em termos de conteúdo, de substância nessas duas primeiras fases do ponto de vista gerencial. Então, esse é um risco que a gente corre se juristas simplesmente considerando que essas duas primeiras etapas são mera formalidade, tá? E não levarem isso muito a sério dentro de um processo gerencial. Então a gente vai falar sobre isso muitas vezes ao longo desse curso, mas essas duas fases são muito importantes, muito relevantes e eram consideradas como coisas sem importância por aqueles que realizavam licitações, mas que tinham somente uma formação jurídica e sem esse entendimento mais sofisticado sobre as políticas públicas, sobre como detalhar as necessidades sociais, simplesmente faziam isso sem nenhum apreço à técnica e ao conhecimento das políticas públicas, da gestão dos programas governamentais, certo? Bom, numa fase subsequente, nós vamos fazer a publicização por meio do edital da chamada para que aqueles que estão interessados então possam se candidatar para a prestação dos bens, para o fornecimento dos bens, dos serviços e a realização das obras que são de interesse público. Isso feito, esse início da fase externa começa com a publicação do edital, onde vão estar contidos os principais elementos que vão permitir essa seleção dos eventuais fornecedores ou colaboradores
terceiros da administração pública. Esse processo de seleção ocorre baseado em alguns critérios, a gente vai ver isso rapidamente nos próximos slides, né? E haverá uma homologação que vai resultar, né, numa homologação do resultado da licitação conforme os critérios estabelecidos no edital. Depois, haverá uma fase seguinte, que será a fase final de negociação e de contratação, que vai culminar com a assinatura do contrato, tá? Onde é formalizado, então, essa relação entre o fornecedor ou colaborador que se colocou à disposição segundo as regras do edital e que foi selecionado, e a administração pública. Então, tem início uma fase muito importante e que durante muito tempo foi considerada pelos gestores públicos, a fase de monitoramento e execução. Foi, em geral, muito mal conduzida. Mais uma vez, esse processo é dominado por juristas e poucos são aqueles que têm uma formação adequada gerencial e que, portanto, são capazes de fazer um monitoramento adequado por meio de indicadores, etc. Então, essa fase de monitoramento e execução causa de muitos dos problemas das licitações e contratos, em que todo o processo de licitação foi realizado com muito cuidado, muito apreço, muito zelo, ou seja, bem feito, mas que o resultado da compra pública não se materializa de forma adequada, porque há problemas de monitoramento e há problemas de execução da prestação do serviço de interesse público. E aí reside grande parte dos nossos problemas, tá? Porque como essa prestação não é adequadamente acompanhada, ocorrem mais mais diversas possibilidades de oportunismo, de corrupção, de fraude, né, sem que a administração pública consiga reagir a isso de forma adequada. É por meio também nessa fase que ocorre, que são produzidos os relatórios de monitoramento, né, que devem ser baseados nos indicadores, o pagamento, que em geral é feito à medida que os produtos, bens e serviços são fornecidos, né, e então que essa entrega é realizada. Então é uma fase crucial, tá? Mas que muitas vezes é suscetível a uma série de problemas e erros. E por fim, existe uma última fase desse ciclo, que é a avaliação, em que todo esse processo, desde a identificação das necessidades até o encerramento do processo de contratação e a sua liquidação com o último pagamento, deve ser analisado e, analisado e registrado, e a partir disso, os seus resultados devem ser avaliados para nós sabermos que medidas de correção e de revisão nesse processo devem ser feitos para aprimorar os resultados do processo de contratação. E isso vai servir para melhorar os próximos estudos, os próximos termos de referência, os próximos editais, os próximos monitoramentos, as próximas negociações. Então, essa última fase de avaliação é muito importante. E rarissimamente ela é feita de forma adequada. Ela deve culminar num parecer técnico em que todos esses aspectos gerenciais devem ser analisados e devem culminar em recomendações de melhoria para os futuros processos de aquisição, permitindo o aprendizado da administração pública, né? O aprendizado dos órgãos públicos que fazem contratação de bens e serviços. E isso, infelizmente, raramente acaba sendo realizado. Tá? Então, observem que vocês, de certa forma, estudaram sob o ponto de vista legal, as fases internas e externas, mas agora, sob o ponto de vista gerencial, observem os desafios que nós temos, sob o ponto de vista gerencial, que não são nada triviais e que precisam ser devidamente endereçados, precisam ser devidamente resolvidos. Aí é por isso que nas próximas aulas nós vamos tratar exatamente disso.
Vocês já estudaram quais são os principais critérios para a seleção das propostas que são encaminhadas durante a licitação, tá? Os principais critérios são o preço, né, o menor preço, geralmente, né, o menor preço para a prestação de um bem, para a entrega de um bem ou a prestação de um serviço, para a realização de uma obra, ou o maior preço quando o poder público está fazendo um leilão, por exemplo, né, então ele vai querer o maior preço. Um segundo tipo de critério, que é quando a administração pública combina preço e qualidade, e essa é a forma mais adequada, o critério mais adequado para a aquisição de bens e serviços. A gente já vai ver isso no próximo slide. A combinação de preço e qualidade é a forma mais adequada, porque quando a gente faz uma seleção exclusivamente pelo preço, nós estamos sujeitos, muitas vezes, a entregas de bens ou serviços que são de baixíssima qualidade ou de baixíssima utilidade, que vão gerar resultados muito ruins para a contratação, ou também isso vai dificultar muito, quando for somente baseado no preço, vai dificultar muito o desenho dos termos de referência, dos projetos básicos e dos próprios editais, que terão que ser muito específicos, e isso aí também prejudica um pouco tecnicamente o documento, precisarão ser muito específicos para evitar essas formas de oportunismo que vão tentar tirar proveito da impossibilidade de incorporar elementos de qualidade como critério, certo? Então, as melhores práticas internacionais de gestão para a contratação de bens e serviços está baseada na combinação entre preço e qualidade, naquilo que nós chamamos de best value for money, o melhor valor para o dinheiro. Nós vamos ver isso no próximo slide. Existe também um critério que é autorizado pela lei brasileira e fica mais bem fundamentado legalmente, que é a adequação da solução. Então, muitas vezes, para compras de produtos, para aquisição de produtos que são de natureza inovadora ou de inovação, muitas vezes a administração pública nem tem clareza sobre o que ela quer. Ela tem clareza sobre a necessidade, a demanda que ela tem, o problema que ela tem para resolver, mas ela não tem clareza sobre qual é a solução. Nesse caso, a gente vai ter que adotar procedimentos de licitação, como nós vamos ver nas aulas seguintes, são diferenciados, tá? Porque serão contratações públicas orientadas para a melhor adequabilidade da solução em face do desafio ou do problema que se coloca. E existe um outro critério final, que é o critério da inovação, também, que tem a ver com essas novas práticas de contratação pública, em que necessidades sociais elas conseguem ser identificadas, mas aí é necessário que haja um compartilhamento dos riscos entre o poder público e os agentes de inovação para que essa inovação seja produzida. Então, ela não é exatamente uma aquisição, mas é uma espécie de contrato de natureza colaborativa, como nós vimos no início dessa aula. Tá? Então, são contratos para promoção, para geração de soluções que são absolutamente inovadoras e de alto risco. Há uma grande probabilidade de fracasso no alcance dos resultados, mas são tentativas válidas, legítimas, né, e que precisam ser incentivadas para favorecer o desenvolvimento econômico e social. Então, o critério para nós fazermos essa seleção não pode ser preço, não pode ser preço e qualidade, também não pode ser adequabilidade da solução. São contratos de inovação puramente de inovação. Então, isso vai ser estudado em aulas mais para frente, como viabilizar e gerir esse tipo de contrato. A forma como eu havia mencionado no slide anterior, mais comum, a prática gerencial mais comum internacionalmente para aquisição de bens e serviços comuns, lápis, caneta, computador, papel, né, que não envolvem inovação, que não envolvem grandes riscos, inclusive contratação de pessoal, de pessoas, né, consultores, por exemplo, são realizadas por meio de um critério
que é a combinação entre preço e qualidade. Tá? Esse critério é conhecido internacionalmente como Best Value for Money, o melhor valor para o dinheiro, tá? Em que existe uma maior vantagem que é econômica, não é exclusivamente financeira, quem cobra menos, mas uma vantagem econômica, que é um equilíbrio entre preço e qualidade. Tá? Se nós adotarmos um critério que é o menor preço, por exemplo, pode haver uma vantagem financeira, mas não necessariamente econômica, porque, como eu falei, a qualidade pode ser baixa e isso impacta no resultado, né? E prejudica o objetivo social, inclusive, da aquisição. E aqui, por meio desse critério, nós estamos falando de uma tentativa de equilibrar preço e qualidade. Então, você ter o menor custo financeiro e, ao mesmo tempo, garantir a melhor qualidade técnica, a maior duração, o menor custo operacional, o menor período de entregas ou prestação desse bem ou serviço, o menor impacto ambiental ou social, a melhor assistência técnica, né, ou a própria existência de uma assistência técnica e outros critérios de qualidade que são relevantes para aquela contratação. Então, por exemplo, não adianta nada comprarmos impressoras que têm um custo de aquisição mais baixo, mas que, por outro lado, têm o custo de assistência e o custo dos seus insumos, como o cartucho de impressão, que são os mais caros. Por quê? Considerando que uma impressora vai ter uma vida útil de 3 anos, por exemplo, o custo final dessa contratação será muito mais alto do que se a impressora adquirida fosse um custo um pouco maior, mas em compensação seus insumos fossem mais baixos, o custo dos seus insumos fosse menor, né? O custo da assistência técnica que vai ser necessária fosse menor. Então, o que importa para a contratação é você entender que esses bens, ou serviços ou obras, elas têm um ciclo de vida, né? Elas têm um ciclo de vida. Por exemplo, uma impressora de 3 anos. E qual é o menor custo de aquisição desse bem ao longo de todo o seu ciclo, e não somente do custo, preço da menor impressora. Isso pode acabar se tornando algo completamente desvantajoso se levarmos em consideração o ciclo como um todo, como nesse exemplo que eu dei para vocês. Então, o que deve prevalecer é a proposta economicamente mais vantajosa do ponto de vista da administração pública. E eu repito, economicamente mais vantajosa, não necessariamente o menor preço ou financeiramente mais vantajosa. Então, essa proposta ela será identificada com base no custo, utilizando uma abordagem de custo-eficácia, e pode incluir a melhor relação qualidade-preço, que será avaliada com base em critérios, incluindo aspectos qualitativos, ambientais e sociais relacionados com o objeto do contrato público. Agora nós temos um problema, que apesar dessa ser a prática internacional, a melhor prática internacional Estados Unidos, nos países da Europa, nas organizações internacionais, né? O Brasil acabou de aprovar uma nova lei de licitações e contratos que não incorporou esse critério assim de forma explícita dentre os critérios autorizados para a realização das compras e aquisições do setor público. Isso é bastante ruim. Isso é muito, muito, muito ruim, certo? Porque se pelo ponto de vista jurídico, existem critérios, do ponto de vista gerencial, a possibilidade de você alcançar os resultados da aquisição pública por meio dos critérios autorizados pela legislação acaba dificultando muito a realização da gestão do processo de aquisição e de execução dos serviços públicos. E aí, por que eu falo isso? Porque os critérios de seleção dispostos na modalidade de concorrência são o menor preço, o maior desconto, a melhor técnica, a técnica e o preço, e aí há uma aproximação com essa abordagem que eu havia falado com vocês, técnica e preço. Então, por aí, talvez seja possível aproximar o melhor valor para o dinheiro por meio do equilíbrio entre técnica e preço. O maior lance,
e um maior retorno econômico quando estivermos falando de contratos de eficiência, que são contratos pouco explorados na administração pública, infelizmente. Tá? Nós vamos estudar mais para frente o que são os contratos de eficiência, né, que são contratos baseados no alcance e na remuneração a partir do alcance de determinados resultados ou metas. Tá? Então, sob esse ponto de vista, são muito interessantes, mas que são pouco usuais ainda, infelizmente. Do ponto de vista da modalidade do pregão, que são os bens comuns que eu havia falado agora há pouco, né, computadores, tal, impressoras e bens comuns, né, a modalidade mais corrente, mais adequada, é o do pregão. Só que aí o pregão prevê somente como critério de adjudicação, de seleção, o menor preço ou o maior desconto. Ou seja, é uma abordagem baseada quase que exclusivamente na maior vantagem financeira, desconsiderando a maior vantagem econômica. E isso acaba gerando muita dificuldade, muita ineficiência e muito prejuízo para a administração pública. Então vejam só a diferença entre uma abordagem jurídica e uma abordagem gerencial, né? Nós estamos preocupados com a eficiência, com a eficácia e com a efetividade do processo de contratação pública como um todo. Os juristas não têm essa perspectiva, né? Eles criaram uma lei dizendo que é importante alcançar os resultados da contratação. Eles colocaram lá, a gente acabou de ver no artigo 11 do caput e no parágrafo único do artigo 11, que está claro ali que é necessário, no inciso primeiro, é necessário fazer o processo para alcançar o resultado, né, que é esperado, só que ao mesmo tempo eles não nos deram a ferramenta adequada, porque estabeleceram como critério dessa modalidade que é mais comum, que é o pregão, unicamente o menor preço ou o maior desconto, ou seja, uma abordagem baseada unicamente, basicamente no preço. E isso acaba dificultando muito o equilíbrio entre preço e qualidade, que, como nós vimos, é fundamental para garantir o resultado das licitações públicas. Então, esse é um grande desafio de gestão. Existem formas de resolver isso, tá? Existem formas de contornar essa dificuldade por meio do desenho muito cuidadoso do edital e das especificações técnicas, mas exige muito mais dos gestores do que se fosse possível adotar, como na prática internacional, os procedimentos tal como previsto em outros países, em outras organizações internacionais. Facilitaria muito mais para os gestores públicos e com certeza traria resultados muito melhores. Então, os contratos de licitação e os contratos públicos devem ser orientados para o desempenho, como eu havia falado agora, para a eficiência, eficácia e efetividade, tá? E não simplesmente para a observância dos critérios legais, formais, né? O nosso foco precisa deixar de ser meramente atender formalmente os aspectos de legalidade, de conformidade que são necessários para o processo de licitação e de contratação e de gestão dos contratos, né? Superar essa abordagem legalista e formal e adotar uma abordagem gerencial que está focada nos resultados desse processo. Afinal, eu faço uma licitação, faço uma gestão de contratos, chega ao final e a obra fica pela metade, como nós vemos claramente em vários prédios na Universidade Federal da Paraíba, por exemplo. Nós vemos que tem vários prédios que estão inacabados. Pode ser que durante o processo de licitação e até de gestão desses contratos, não tem havido nenhuma ilegalidade ou nenhuma desconformidade com o que é previsto na lei. Mas, por outro lado, os resultados da contratação não se realizaram, porque os prédios nunca foram entregues, os prédios estão se deteriorando, estão inacabados, então nunca cumpriram com a sua finalidade. Então, o que nós queremos, quando a gente fala de gestão de licitações e de contratos públicos, o que nós queremos é alcançar o resultado. E alcançar o resultado observando o quê? Observando determinados critérios, como a competitividade na seleção,
dos fornecedores, o alcance do interesse público por meio do fornecimento de bem, serviço ou obra de melhor qualidade possível em face do menor custo possível. Então, essa relação entre qualidade e preço ela seja satisfatória, porque é dessa forma que nós vamos alcançar o melhor desempenho para o contrato público. Tá? Então, é muito importante, como está mencionado aqui nesse slide, que haja uma gestão adequada e essa gestão deve ser baseada em padrões de desempenho, em objetivos, em resultados, em metas bem estabelecidas e bem monitoradas por meio de indicadores que vão ser acompanhados ao longo de todo o processo de gestão dos contratos das compras públicas. Contratos públicos, muita gente se equivoca pensando que a única fase, ou a mais relevante delas, é a licitação. E que no momento em que é assinado o contrato, pronto, todos os problemas estão resolvidos. Não, muito pelo contrário. No momento em que o contrato é assinado, aí é que os problemas começam. Né? Porque tem toda a fase de monitoramento, de acompanhamento, de fiscalização, e que precisa ser levado em consideração para que o desempenho seja adequado, né? Para que o objetivo final do contrato seja alcançado. Certo? Então, isso envolve algumas práticas como, por exemplo, a análise do mercado para encontrar os fornecedores mais adequados, né? Selecionar e negociar adequadamente os contratos públicos, mensurar adequadamente o desempenho desses contratos por meio de indicadores de desempenho, estabelecer incentivos adequados para recompensar e para sancionar. Então, contratos de eficiência, como eu havia mencionado antes, que estabeleçam os objetivos adequados para recompensar aqueles que são bons fornecedores e sancionar aqueles que são maus fornecedores para a administração pública. Tudo isso passa pelo que nós chamamos de estrutura de governança das contratações, algo que está recebendo bastante atenção agora, mas nós precisamos ter muito cuidado. Vocês precisam prestar atenção, porque tem muito jurista que não entende absolutamente nada sobre gestão pública e política pública e indicadores, por exemplo, que está querendo transformar necessidade que está disposta na nova lei, essa obrigação, em simples e meros procedimentos de controle, tal como aqueles procedimentos formais que nós víamos nas práticas correntes das licitações antes da nova lei. Tá? Então, a gente precisa se distanciar dessa abordagem que, infelizmente, algumas pessoas estão tentando reformar e reapresentar numa nova roupagem. Não é isso que a gente quer aqui, muito pelo contrário. Nessa disciplina vocês vão estudar como colocar em prática práticas de gestão e de boa governança das licitações dos contratos públicos para efetivamente alcançar o melhor desempenho, levando em consideração os controles que são importantes, que são necessários e legalmente devem ser observados, mas sem nos tornarmos reféns daquele legalismo de baixo desempenho que marcou todo o período da Lei 8666 no Brasil, tá? E que gerou uma série de escândalos e de problemas de corrupção e de fraude, como a gente muito bem conhece. Muito bem, então, eu gostaria de pedir, para finalizar a nossa aula de hoje, que vocês, se possível, se organizassem em duplas e escolhessem, né, perdão, que se organizassem em duplas, não, que se organizassem em dois grupos, né, que vocês possivelmente têm WhatsApp, né, da turma. Gostaria que vocês se dividissem em dois grupos e escolhessem uma dessas duas atividades para vocês fazerem, certo? Então, o grupo 1, por exemplo, o grupo 1, nesse caso, vai, a partir de um determinado caso, a partir desse caso que está sendo descrito aqui, analisar as possibilidades de gestão, apontando as desvantagens e as vantagens de cada estratégia, e o grupo 2 vai escolher uma definição de licitação pública, vocês já estudaram, né, tem várias, inclusive, jurídicas, os manuais e tal, e vão identificar quais são as principais vantagens e desvantagens de cada uma dessas definições, levando em consideração o que foi aprendido na aula de hoje.
O caso que precisa ser analisado pelo grupo 1 está descrito aqui. Eu não vou ler para não ultrapassar mais de 1 hora esse vídeo. Certo? Eu agradeço muito, então. Peço desculpas por nós não termos podido ter essa aula pessoalmente, mas eu espero que vocês tenham uma boa palestra. Aproveitem o máximo e na próxima aula a gente se encontra. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem. Na próxima aula eu posso saná-la. Um grande abraço a todos. Até logo.